Olá, estamos aqui para mais um vídeo do Atrás da Cortina, dessa vez para falar de um tema bastante especial. E para isso eu trouxe ele aqui para ser meu parceiro nesse vídeo, Caio Maico, também conhecido como meu irmão, e ele vai explicar agora qual é o tema do vídeo de hoje. Bom, já tá meio óbvio o spoiler das nossas camisas, né? Vamos falar do Snyder Cut, aquele filme foda. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Snyder Cut, que é essa versão do Zack Snyder de Liga da Justiça. O Zack Snyder era o diretor oficial, original de Liga da Justiça, mas acabou ocorrendo alguns contratempos, a filha dele acabou cometendo suicídio e por isso ele se afastou do projeto. E o que aconteceu foi que a Warner decidiu não adiar o lançamento, já tinha uma data ali, todo um cronograma para o lançamento de Liga da Justiça, eles decidiram não adiar, então se o Zack não estava disponível para fazer Liga da Justiça, foi mais fácil para ele substituir o Zack Snyder. E dessa forma eles acabaram escalando o novo diretor, que foi o Joss Whedon, que acabou assumindo ali Liga da Justiça já prestes de ser lançado, fez algumas refilmagens, e esse filme acabou chegando nos cinemas e não agradou ninguém. Agradou alguém? Ninguém. Exatamente. Uma bosta. Acho que não agradou ninguém. Particularmente eu só assisti esse filme uma vez no cinema e agora para poder comparar com as mudanças que ocorreram, né, no filme do Snyder, porque eu tinha visto fazia muito tempo, esse filme foi lançado em 2017 nos cinemas, então eu não lembrava de nada, eu realmente tinha apagado da existência, da memória. Quem dera conseguisse fazer isso. A gente vai fingir que esse filme nunca existiu, mas foi esse filme do Joss Whedon que chegou lá nos cinemas em 2017, realmente uma bomba. A crítica não curtiu, os fãs não curtiram. E aí, daquele momento em diante, ficou o questionamento, né, dos fãs, principalmente da comunidade de fãs, de como seria a versão de Zack Snyder se ele tivesse continuado no projeto. Dessa forma, todo mundo ali foi pro Twitter e começou a pedir para liberar a versão do Zack Snyder, que acabou ganhando o nome de Snyder Cut, o corte do Snyder do filme de Liga da Justiça, não era? Era uma tag muito famosa no Twitter, era certeiro. Você abriu o Twitter, tinha lá, libere o Snyder Cut. Mas também aquele uniforme do Superman não tinha como liberar, não tinha. O Zack acabou atiçando muito bem os fãs aí pra eles fazerem toda essa campanha. E quando a HBO lançou, a HBO Max, acabou surgindo esse acordo entre a Warner e o Zack Snyder para liberar essa versão do Snyder Cut. Inclusive, ele teve toda uma liberdade ali para pensar em quanto tempo ele ia ter de tela, quanto tempo ele seria esse filme, e também teve algum orçamento liberado para ele fazer algumas refilmagens e pensar fechar o projeto direitinho e fazer a parte da pós-produção, que era principalmente o que faltava. E aí, o filme acabou sendo liberado no dia 18 de março. Finalmente, a versão do Zack Snyder, o Snyder Cut, foi liberado e, assim, não foi nos cinemas por conta da pandemia e porque a Warner não queria bancar. Então, eles liberaram nas plataformas de streaming, principalmente na HBO Max, mas que não tem no Brasil. E por isso, no Brasil, a gente precisou alugar por 50 lágrimas. Foi o jeito. Mas valeu a pena. Com certeza, valeu muito a pena. Então acabaram liberando, né, em algumas plataformas no modo ali de você alugar e depois vai estar disponível na HBO Max, que em junho chega aqui no Brasil. Mas foi isso. Snyder Cut chegou, a gente assistiu. Graças a Deus! E a gente vai comentar sobre ele agora, então por isso, se você não assistiu, volta aqui no vídeo depois, porque a gente vai acabar comentando algumas coisas, se aprofundando no filme, por isso vai ter spoiler. Então volta depois aqui com a gente, porque o papo vai estar bastante interessante. Então, um dos pontos que a gente acabou chegando em consenso, que era uma questão muito positiva desse novo filme do Snyder em relação à versão que chegou aos cinemas de Liga da Justiça, é a questão do desenvolvimento dos personagens. Dessa vez, o novo filme tratou de se aprofundar de fato na história dos personagens, e assim, não só dos que a gente já tinha mais fama, digamos assim, já tinha visto em outros filmes, como Batman, Mulher Maravilha, né, que são do Superman também, mas principalmente os que a gente estava vendo pela primeira vez, que era o Cyborg e também o Flash, que não tinham sido aproveitados como deveriam, estava muito ruim, mas nesse filme acabou sendo um alívio a gente ver que eles foram desenvolvidos, não é isso? O do Cyborg é bem interessante porque conta a história dele no começo, quando ele era um bom aluno, quando ele jogava futebol americano,
E vem retratando também como acontece com o pai dele. E a proximidade dele com a mãe dele. Que era muito bonito também o elo que eles tinham juntos. A mãe dele era o principal afeto que ele tinha, né? Porque era a mãe dele que estava ali o tempo todo com ele, a gente não tinha visto nada disso no outro filme. E a gente vê que a conexão dele era com a mãe, o pai era bastante ausente, entendeu? E aí acontece todo o acidente, a gente vai conhecendo melhor o Victor e por todos os traumas que ele passou, né? A gente não conhecia ainda, era o Cyborg estava atrelado principalmente só às interações que ele tinha com os outros personagens, né? E continuando também sobre a história do pai dele, o que o pai dele fez necessário. O pai dele chegou pra ele, viu daquele jeito na maca e ele falou: você não vai morrer, você não vai morrer. E o que ele fez? Levou ele pro Star Labs, que por incrível que pareça, mostrou até onde ele tava, que era do lado da nave do Superman, que a gente nem sabia no outro Liga da Justiça, o anterior. E nisso ele usou o quê? A caixa materna, ele ativou. E temos o Cyborg. Contando agora sobre o Flash. Como o personagem amadureceu. O modo que ele era no outro Liga da Justiça, meu Deus, ele era uma piada. Tipo, na cena de luta ele chega pro Batman dizendo que ele não luta, que ele só empurra as pessoas e sai correndo. Pelo amor de Deus, não é o Flash. Não é o Flash que a gente gosta, não é o Flash que a gente curte. E nesse não, já veio o Flash mais maduro, que ficou driblando para demônio, driblou e deu um empurrão nele e chegou pro Batman. Ué, não era pra gente lutar junto? O plano não era esse? Então já teve um melhoramento nisso. E ele já tinha consciência dos poderes dele. Ele já sabia o que ele tinha que fazer, ele já sabia como fazer a viagem do tempo, ele já tinha um bom desenvolvimento nisso, já tinha ideia disso, dos poderes dele. Exatamente, é um Flash, como você disse, mais maduro de fato, que já não é imaturo no sentido de não saber como lidar com uma batalha, ele entra pro grupo, e assim como o Cyborg, os dois, eles sabem bem o que eles estão fazendo. E ele também tem aquele humor cômico, ele tem um pouquinho de irresponsável, tanto que os meninos puxam o pé dele lá e ele, não, tá bom, ele foca. Mas é isso que é interessante, o Flash ele tem esse jeito dele cômico, mas ele também, tipo, na hora do vamos ver, ele também tá lá, ele também tem o poder dele, ele sabe usar. Foi uma questão justamente de equilibrar, né? Porque antes eles estavam deixando o Flash uma comédia, um Flash imaturo. E dessa vez eles conseguiram equilibrar pro fato de que o Flash é um cara assim, maduro, ele tá ali tentando buscar empregos e tal, se virar, sobreviver de fato. E ainda assim ele sabe lidar com as responsabilidades que ele tem em relação ao poder dele. Tanto que ele, várias vezes no filme, ele fala da questão de tipo... eu tô quebrando a regra aqui, mas eu vou fazer isso. Não, ele já tem, por exemplo, até regras de como ele usa o poder dele. Então, de fato, não é um personagem tão imaturo. Então a gente tem realmente um desenvolvimento muito melhor do Flash e do Cyborg e também do Aquaman, que era onde eu queria chegar. É uma questão justamente de que a gente teve um filme solo do Aquaman, por exemplo, mas naquele filme da Liga da Justiça, o original, gente, eu ficava com uma dúvida tremenda na questão de como ele surgia com um tridente, com a roupa, do nada. Eu fiquei assim, que? E aí você vê o filme dele, o filme solo, depois explica como ele consegue o tridente e tal, se torna o rei dos mares, digamos assim. Mas o filme se passa depois de Liga da Justiça. Eu dizia, poxa, algo de errado não está certo. Então eu ficava com essa dúvida, tá tendo conflito de timeline aqui. E nesse filme a gente acaba descobrindo que é o Vulko lá, né, que chega pra ele, entrega o tridente que é da mãe dele, entrega a roupa pra ele ir pra batalha, então é ele assumindo ali mais responsabilidades e tal. Então tem uma construção, tem uma cena que explica esse momento que eu ficava bastante confusa no filme original. Não só isso também, explica também por que o irmão dele não interveio na hora que o Lobo da Steppe foi atacar a caixa materna em Atlântida. Ele explica, ele fala, simplesmente ele dá aquela explicação bem... Ele não queria ir, ele não tava nem aí pra isso. Simplesmente Sim. Isso. E tanto que aí que ele, justamente, ele dá o tridente e a roupa pra ele defender a caixa materna com a namorada dele, que eu esqueci o nome. A Mera. A Mera, né? Naquela cena que o Lobo da Steppe fala, você quer fugir. Ela puxa a água dele e diz, eu não quero fugir. Aí começa a sugar a água dele, tentando matar ele na hora. Tá empolgado, colega. Mas enfim, é basicamente isso. E a gente vê que esse desenvolvimento acaba se estendendo para outros personagens também. Não fica ali só nos personagens principais, mas acaba indo ali, vamos dizer assim, pro pai do Victor, pro pai do Cyborg, pra Mera, que antes não tinha tanta relevância, as cenas dela eram muito cortadinhas, e a gente vê que ela tem um destaque maior, principalmente no final do filme, é muito interessante falar. Então o Zack, ele tem justamente essa preocupação. Eu
sou apaixonada pelos filmes dele, eu acho que justamente por isso. Ficou um filme longo? Ficou... Mas ele tem uma preocupação com os detalhes, entendeu? Então, cada personagem que vai aparecer, ele tem, de fato, uma relevância para a história. Ele não tá ali como figurante. Isso é muito bacana. Bom, a gente falou dos novatos, tecnicamente, do desenvolvimento dos novatos. Tem também dos personagens, os veteranos, como assim dizer. Que, claro, esse homem aqui, né? Acabou Batman piadista, acabou meu trauma, que eu odiava aquilo. Gente, teve um desenvolvimento muito grande na atuação do Ben Affleck, no Batman mesmo. Porque tem o Bruce Wayne e tem o Batman. Os dois estavam impecáveis. Acabou aquele negócio de Batman contando piada, isso e aquilo, piadista, como podemos dizer. Não, era simplesmente o Batman sério e o estrategista que era pra ele ser. E direto nas falas, a gente vê que com as piadas cortadas ele ficou direto, e o Batman é isso, ele é um cara muito direto, ele falou isso, pronto, acabou, ele não remoe assunto, digamos assim, ele não fica remoendo situações, fica, não, porque isso aqui, isso não é o Batman. Aquela coisa de Clark. Ele falou isso, acabou, a questão do Clark também, tinha todo uma vibe ali dele, Clark! E não, ele fala muito bem da questão de que ele reconhece o momento, que é a missão dele de reunir os heróis e que ele tem fé no Superman, ele tem fé de que é importante eles estarem reunidos e que o Superman vai aparecer para ajudá-los porque é necessário. Então é um Batman realista, que é isso que o Batman é. A cena que eu também mais gostei é quando eles estão conversando sobre a caixa materna, que eles todos estão entrando em consenso. Não é igual no primeiro filme, que o Batman começa a agir que nem o Cyborg fala, agir que nem escroto com a Mulher Maravilha pra tentar trazer o Superman. Todos entram em consenso, não tem uma discussão ali. E ele simplesmente, ele não, desculpa a palavra, ele não tá babando o ovo do Superman. Ele só fala, nós somos 5, nós precisamos dele e tal. Pronto, não precisou de mais nada. E a Mulher Maravilha também não teve aquela oposição de não concordo, não sei o que, ou qualquer tensão entre eles ali. Foi bacana ter o consenso de todo mundo. Então, muitas mudanças que acabaram sendo positivas. Melhor também é a cenazinha do Flash. Eu sei que a gente tá pensando no mesmo, mas eu não vou falar. Quem vai falar? Aí o Cyborg traz o holograma do Superman. No final ninguém falou, né? Foi o holograma falou tudo. A cena disse tudo. Bora deixar pro holograma. É aquele negócio, uma imagem fala mais que 1000 palavras. Foi isso mesmo. E aí a gente teve o consenso deles ali, que foi muito bacana. E, assim, voltando na questão do desenvolvimento, até nisso, né? Você vê os personagens se desenvolvendo até pra chegar naquela cena. Você não tem um Batman piadista, você não tem um Flash como super comédia, então tá todo mundo ali no consenso de que todo mundo sabe qual é a sua obrigação e tal. Eles chegaram até aquele momento, mas eles tiveram toda uma jornada anterior. E isso é que é muito legal. Mas vamos encerrar esse papo do desenvolvimento, exatamente. Temos 4 horas ainda. Não, brincadeira. Vamos trabalhar com o tempo do Snyder Cut, será? Pesado. Demais. O pessoal vai dormir na metade do vídeo. Mas assim, mudando já para um outro tópico que a gente curtiu bastante, além do desenvolvimento dos personagens, outra coisa que mudou bastante em relação a essa nova versão do Zack Snyder, né, de Liga da Justiça, foi a questão da ação, né? As cenas de ação tiveram uma evolução tremenda. Além da gente ter muito mais cena de ação, elas também estavam ali impecáveis. E claro, tem a questão do CGI, mas eu não senti problema nenhum. Eu gostei bastante. Querida, aquele bigode, qualquer CGI desse outro agora supera aquilo do bigode. O bigode era o meu trauma. Eu devo falar que do minuto que eu sentei no cinema, eu assisti aquela primeira cena que é um garotinho filmando e ele tá falando lá. Superman de Botox. E aí eu olhei aquela cena, eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Eu disse, como assim? Destruíram o Henry Cavill. Com certeza. Como assim? Como você pode fazer isso, Joss Whedon? Você não tá entendendo? Foi um trauma na minha vida. Trauma. Trauma pra mim também, tá? Que estragou meu personagem, tá? Eu amo o Batman, naquela hora eu tava odiando ele. Ele fez eu odiar meu personagem favorito. Vê se pode isso. Acho que todos nós ali ficamos com um rancinho dos personagens por causa do filme. Infelizmente, são personagens muito bons, mas as circunstâncias, o roteiro acaba chega, muda de assunto porque o pessoal já sabe que a gente tem ranço do outro filme. Exatamente, cena de ação. Primeira, a cena no Porto de Gotham. Só aquela parte da navezinha do Batman subindo, o coisa, já foi muito mais desenvolvida, que ele já sobe mais rápido. No primeiro filme que ele vai, um ano pra subir, no outro não, já vai.
o Batman já entra e já sai destruindo o parademônio com a garra e já sai atacando. E a velocidade das cenas. E principalmente a que eu disse antes, que é a do Flash. Que ele já não tá com aquele negócio de ficar, eu não quero brigar, eu não gosto, eu só empurro as pessoas e pronto e tal. Não, ele já tava lutando contra o parademônio, já tava salvando as pessoas. Aquela cena dele parando as pedras lá de cima. Tá certo que ele, na última, ele falhou, né? Que o Cyborg tem que ajudar ele, mas não deixou de ser foda. E outra coisa, eu quase não consegui nem ver de causa que é muito rápido. Então a gente teve, claro, essa melhora nas cenas de ação, eu também senti bastante. E não só a melhora das cenas que já tinham, mas também elas se expandiram, né? Tem momentos de ação que ficaram mais longos, Mais que detalhista. ficaram exatamente com mais detalhes ali das batalhas em cada uma delas e ficaram melhores. Você sente ali, você sabe que tem um CGI, mas ficou melhor de assistir, mais plausível. Você vê, tipo, são heróis lutando ali, bacana. A gente vê o Flash colocando a mão na massa, digamos assim, realmente se envolvendo nas batalhas. O próprio Cyborg lutando, entendeu? Antes a gente via ali, era um destaque absurdo para os personagens mais veteranos, digamos assim, que a gente já tinha visto em Batman vs Superman com a Mulher Maravilha e o Batman, mas ainda assim você tem os outros personagens que têm um potencial do caramba e não estão sendo aproveitados, e nesses claramente eles foram, então teve uma melhora muito grande. E assim, pra quem curte ação e queria ver esses momentos, são momentos épicos, é só isso que eu posso falar. A questão também até da velocidade da cena. Tinha muita cena de luta do Batman no primeiro filme que ele era muito lento. Não era igual o Batman vs Superman naquela luta lá contra os 300 caras no prédio, que era muito rápida. Nesse não. No primeiro Liga da Justiça, ele corria e tal. Era muito lento. Nesse não, já tem uma velocidade maior. É isso que faltava no filme. Eu acho que eu sentia que pelo fato do Batman não ter superpoderes, eles acabaram deixando ele muito de lado no outro filme. Ele tem um superpoder. E aí... Ele tem. O Ele preparo dele é um superpoder. Ele é rico. Mas a questão é justamente que ele, talvez por não ter o superpoder, ele não era tão bem aproveitado nas cenas de ação. É como se você falasse assim, nós temos aqui um inimigo de outro planeta que voa, caramba, então o Batman não está à altura desses inimigos. Eu sentia isso no outro filme, a gente não via ele de fato, tanto que ele era a isca. Então, e tudo, e o que ele fazia? E o que ele fazia? Tudo era Clark. Era isso que eu sentia, justamente a questão. Tô me sacrificando porque eu sou meio que o elo mais fraco daqui. E aí vem na questão do que você falou, o Batman tem preparo, é todo estrategista. Então a inteligência dele e o equipamento dele fazem toda... Ele tem orgulho, ele morre e não admite que ele pode ser o mais fraco, mas ele não admite. Mas ele faz diferença. Sim. Entendeu? E a gente não tinha visto isso, então pra mim foi uma mudança gritante essa questão da ação, fiquei muito feliz que mudou. As cenas ficaram melhores, maiores, dá pra você curtir as batalhas de fato, todas elas, porque tem vários confrontos ao longo do filme. Mas falando justamente nessa questão das cenas acabarem se expandindo, principalmente as cenas de ação, é que a gente já chega no nosso próximo tópico, que é a questão das 4 horas de filme que a gente vai abordar agora, que acabou ficando um filme muito longo. Mas maravilhoso. Muito bom. Não é o tipo de filme que a gente está acostumado talvez a ver, entre aspas, porque se a gente for pensar nos filmes do Zack, de fato eles têm quase 3 horas, é sempre 2 horas e alguma coisa, com as cenas de versão estendida, né, que são as cenas adicionais. Até porque o Zack ele é bem detalhista, né? Exatamente, então acaba ficando um filme justamente maior. E a gente pensando, por exemplo, nos filmes do Nolan, digamos assim, da versão do Batman, que vem Batman trilogia, meu Deus. Exatamente, aquela trilogia já mostra ali também, tem essa vibe de filmes muito longos, porque justamente os detalhes são muito importantes. É uma história sendo contada e que não tem, e que é muito fechadinha. Uma coisa também que que eu quase esquecia, deixando passar, um aspecto principal dos filmes é o tom sombrio. A DC não é animadinha, não é coloridinha. Arco-íris, ela é sombria. A DC é esse o estilo dela. Porque ela tem esse tom. E o Zack traz de volta. Até a cena da Mulher Maravilha, que é pra ser toda alegre, ela ainda não vem um tom sombrio. A gente, tipo, tiver a heroína, nossa, que top, mas tem aquele tom sombrio. Não tem aquela coisa que teve no primeiro filme, que foi ridículo. Foi uma trilha diferente, uma fotografia diferente, justamente pra ambientar nessa questão de ficar um pouco mais sombrio, porque é algo da DC, né? É algo forte da DC. Mas não só isso, o filme ele tá mais carregado no drama. Sim. Não é um filme comédia, não é um filme da Marvel. Eu acho que é muito legal reforçar isso, porque tem uma diferença, gente.
E tá tudo bem, porque a DC não é obrigada a fazer o que a Marvel faz. E o Joss Whedon não conseguiu entender isso. Ele tentou imprimir o que ele fez... Vingadores 1, que foi o que ele dirigiu. O Vingadores 1 que ele dirigiu, que é sempre uma cena de luta, tipo, muita luz, você vê aquela... Muito heroísmozinho, não vem um pouquinho de realidade. Vingadores 1 é muito bom, só fechando o assunto, mas tem que entender que Marvel é Marvel, DC é DC, não funciona pra cá, e acho que a visão do Snyder pros heróis da DC é muito condizente com a questão dos quadrinhos, com a questão deles serem deuses, com a questão dramática do filme, que eu acho que acaba sendo uma nova visão e uma visão muito bem-vinda desses heróis. Então, pra mim, nessas 4 horas foi justamente isso que o Zack conseguiu imprimir. Então ele deixou um filme com uma fotografia mais escura, mais triste, ele imprimiu mais drama e deixou um filme mais sóbrio. Não é um filme que tem ali comédia, tudo bem que a gente vai ver um ou outro momento do Flash, por exemplo, sendo engraçado e tal, mas são momentos muito pontuais e que fazem parte da personalidade dele. Não é uma piada forçada. E aí o filme é mais sóbrio, é mais consistente na questão do drama, na história. A gente tem uma infinidade de detalhes ali. O Zack, ele é detalhista até na questão, como eu disse, da fotografia, do que ele tá filmando ali. Então você tem uma bala, você tem a Lois passando pelo momento de depressão que ela tá passando e ela fica visitando o monumento do Superman. E aí ela coloca um copo de café aqui em cima da cerca e aí dá um close porque ela tá com um anel, entendeu? Sim. Então são detalhes visualmente que fazem você perder muito mais tempo de tela, mas que são bem-vindos e acabam enriquecendo o filme, entendeu? Então se você realmente curte esse universo, eu acho que as 4 horas do Snyder Cut, né, essa versão de Liga da Justiça do Zack Snyder, acabam sendo um presente de fato. Se você for assistir, acho que pela primeira vez, não é um filme maçante, você vai ver muita cena adicional, muita cena legal, entendeu? Momentos que a gente acabou não vendo e que fazem toda a diferença, que você vai ficar assim, caramba, era o que eu queria. Como é que tiraram isso do filme? Como é que foram capazes de cortar isso anteriormente? Tipo, tu fica no começo do filme, tu fica lá botando, meu Deus, e aquilo? Por que tiraram aquilo? Por que tiraram aquilo? Por quê? Por quê? O Caio assistiu dessa forma, vou confessar, ele ficava apontando pra tela a cada 5 segundos. Mas era o sentimento, assim, porque de fato a gente foi notando que era muito detalhezinho que foi cortado e, assim, de cenas importantes, de momentos de batalha pra imprimir uma piada no local, ou coisa do tipo. E aí você fica assim, como assim? Como foram capazes de fazer? Claro que não dá pra culpar só o Joss Whedon, porque quando ele chegou pra produzir, a Warner também foi enfática na questão do tempo. Então acaba que ele teria que cortar realmente muita coisa. Mas é complicado, é justamente aquela questão do diretor com ali a indústria cinematográfica que acaba imprimindo algumas coisas e se metendo na visão do diretor e acaba dando um problema enorme. Mas acho que a gente fica feliz porque eles conseguiram voltar atrás e liberar a versão do Zack, que é maravilhosa. Eu acho que Tomara que faça a continuação. Era o que a gente precisava. Era o que a gente precisava. Eu tô nesse sentimento. Não custa sonhar numa continuação, mas bora ver, né? Outra coisa também, falando das 4 horas de tempo, também explica várias coisas que aconteceram que no outro a gente não entendia. A primeira coisa, no começo do filme, é porque como as caixas despertam. Por quê? Do nada e tal. A gente sabe depois que é por causa da morte do Superman, é óbvio. Mas como é que elas sabiam? Elas estão vendo tudo? Não. Através do quê? Do grito do Superman quando ele tá morrendo. Só isso já me ganhou no filme. Só o início do filme eu acho que já é impactante com essa informação. E é justamente isso. Com 4 horas você tem muito mais tempo para trabalhar certas informações e explicar muito mais coisa. E aí a gente tem toda uma explicação a respeito das caixas maternas. A gente conhece melhor o Lobo da Steppe, que ele é cadelinha do Darkseid. Muito. Desculpa, mas é o que ele é. E a questão também do Darkseid, a questão de quando ele invadiu a Terra já previamente e tal. Então tem muita coisa interessante, muita informação rolando ali e que acaba sendo muito bem-vinda. E justamente pensando talvez nesse cenário de que a gente não tenha um próximo filme, foi muito bacana o Zack ter considerado de manter as 4 horas e manter toda a história que ele tinha pra contar, pra gente acabar tendo toda uma visão do que era a Liga da Justiça dele. Eu acho que ele ficou tipo assim, já que não vão fazer a continuação, eu também vou jogar tudo nessas 4 horas, vai tudo de uma vez. Vamos lá? Detalhe por detalhe. Ele tacou fogo no parquinho, ele fez logo isso.
Foi isso. E a gente só fica feliz por isso. Claro. Né? Obrigada, Zé, que era o que a gente Eu queria. amei. Quem mandou a Warner dar passe livre pra ele fazer o que É queria. isso. Aliás, Continue assim, Warner. Continue era assim. uma dívida que a Warner tinha com ele, era uma dívida. Com Você não certeza. fez mais do que sua obrigação, Warner. Com certeza, porque foi uma sacanagem. Não deram tempo pra ele, poxa. Agora bora pro final, assim, do nosso vídeo, já fazendo aquele top 3 de cenas que a gente curtiu. Você começa ou eu começo? Primeira de Dante. Cavaleiro, só agora. Então, falando das minhas 3 cenas, eu vou começar pela terceira. A terceira é a batalha final, da questão lá quando eles finalmente derrotam o Lobo da Estepe. Pra mim foi uma cena muito bacana. Por quê? É uma cena ali que eles acabaram de conseguir separar as caixas maternas, o Superman ajudou o Cyborg ali, muito da hora. E aí o Lobo da Estepe olhou com aquela cara de perdemos. E aí o Aquaman surge com o tridente e enfia nas costas do Faz um espetinho de Lobo da Estepe. Fez um espetinho de Lobo da Estepe. E aí quando ele tá naquele momento ali, o Superman desce um socão nele. E aí quando ele tem um portal aberto com o Darkseid observando toda essa ação. E aí quando o Superman dá um soco no Lobo da Estepe, a Mulher Maravilha vai lá e... Decepa o Lobo da Estepe. Decepa o Lobo da Estepe. E a cabeça e o corpo dele caem ao pé do Darkseid, atravessando o portal. E é perfeito porque à medida que acontece aquele final ali, que foi uma batalha bacana, foi legal ver o Lobo da Estepe sendo derrotado dessa forma, eles ainda se encaram. Então é um momento muito tenso, assim, porque tá ali o Darkseid de um lado olhando e tipo, e tá os outros heróis do outro lado dizendo assim, vem, que a gente tá aqui esperando. E outra coisa também, tu esqueceu de falar, lembrando que o Darkseid também, poucos amigos, a cabeça do Lobo da Estepe cai lá e ele simplesmente só faz aqui, dá aquela pisadinha, né? Dá uma esmagada na cabeça dele, tipo, não era ninguém, o jogo ninguém pra mim. Pronto. Darkseid é desses, desapegado, mas... Foi legal aquela tensão ali, aquele clima, porque ele olhou também e disse assim, então, é meio complicado. E o contato visual, que foi logo na cara de quem? Do Superman, um olha pro outro logo. Foi, o contato visual foi ótimo dele, de todo mundo ali se encarando e ele percebeu que a Terra não tá pra brincadeira. Top 2, vamos lá, minha segunda cena favorita é a questão da guerra, volta também pra questão do Darkseid, mas... A gente viu uma cena muito pequena, e aí o que a gente foi mostrado agora é uma cena muito cortado, maior. né? Não tinha o Darkseid, era o Lobo da Estepe naquela cena. Tem era isso uma ainda. cena totalmente diferente, e aí a gente já vê que, na verdade, o Darkseid já tinha tentado invadir a Terra, e ali precisou fazer uma união top entre as Amazonas, os Atlantes e os homens pra lutar juntos. Ainda tinha uma lanterna. Fora os deuses, tinha uma lanterna, tinha Zeus, tinha Ares, tava todo mundo ali lutando pra não deixar que o Zeus Leônidas, né? Exatamente, o Zeus estava bem Leônidas, lembrando que o Zack Snyder dirigiu o 300, então o figurino, o físico, digamos assim, de Zeus era muito, muito de um dos personagens, de todos, se você pensar assim, era muito no estilo da galera que fazia parte dos 300. Fala 300. Exatamente, então ele acabou que a cena ficou maior. E a gente vê a batalha ali, todo mundo lutando e é muito massa. As Amazonas, os Atlantes, os homens. Tem um carinha que tem um anel, que é uma pessoa que faz parte da tropa dos Lanternas, que inclusive acaba perdendo a mão e o anel vai embora. Tanto que e tal. eles são temidos do Lanterna, né? Que o Lobo da Estepe fala, não tem Kryptoniano e não tem Lanterna Verde aqui, dá pra eu invadir, agora eu posso entrar. Será que ele tem medo? Mas assim, foi muito bacana ver aquela cena, porque a gente vê uma construção muito maior dela e depois como cada um guardou a sua caixa materna, como eles expulsaram o Darkseid. O Caio falou muito bem dessa parte, porque não era o Darkseid que aparecia naquela cena no filme anterior. E agora a gente viu que era ele, sim, e ele levou porrada de todo mundo e teve que arregar e ir embora da Terra. Naquela cena, só comentando um pouquinho, naquela cena que me ganhou foi só o Darkseid fazer aquele símbolo do ômega dele. Pelo amor de Deus, só aquilo já ganhou aquela luta já foi top. E a primeira... Rufa os tambores? Não poderia ser outra do herói que eu tanto amo. Do Henry Cavill, que estava dessa vez sem botox, sem CGI, sem bigode, sem nada, estava perfeito, lindo e maravilhoso com seu uniforme preto. Gente, eu acho que a cena do Superman também, quando ele volta, tem seus méritos, a gente vê um pouco mais também daquela batalha, mas é muito legal ver o momento em que ele parte pra ajudar os outros heróis na batalha final. E é um momento que a gente vê que ele ainda tá absorvendo a questão das memórias dele, do que foi ensinado a vida inteira pra ele, e a gente vê ele ouvindo diálogos do pai dele,
dele, Jonathan Kent, mas também do Jor-El. Então é muito legal ver ele ouvindo aquilo e tudo que faz parte dele, foram ensinamentos que ele recebeu durante a vida, e ele surgindo com o uniforme preto e finalmente voando, com o pai dele falando, voa filho, tipo, voa, e ele coloca a mão ali perfeito e voa. Eu acho que é uma cena muito maravilhosa, assim, que tá à altura, uma cena épica que tá à altura do grande herói que o Superman é. Então, pra mim, esse foi o meu top 3 de cenas favoritas dessa nova versão de Liga da Justiça. Agora é com o Caio. Enfim, é tanta cena que, meu Deus, eu até buguei meu cérebro aqui. A primeira, não é uma cena tipo muito épica ou batalha, coisa assim, mas é um diálogo, Clark. Porque a Lois, a gente não abordou muito, mas ela tá numa terrível depressão. Tipo, sem o Clark ela não tem que trabalhar, ela não faz nada. Ela só sai, pega o café, vai ver o monumento dele. E a Marta chega pra ela e vai conversar com ela. Começa a falar pra ela que não é assim, que ela tem que melhorar, que o mundo precisa da Lois. Ela não diz isso especificamente pra ela, mas de uma certa forma ela diz isso. Só que o fato curioso é que quando ela sai do apartamento, não era a Marta, era quem? John Jones. Um caçador de Marte. Ele finalmente aparece no filme, trazendo o diálogo que ele diz. O mundo precisa de Lois Lane. Acho que é muito legal. A Lois tem um arco muito interessante nesse filme da questão da depressão e tudo mais, e a gente vê que é um personagem muito notório que chega pra ela e quer dizer isso, como você falou, que o mundo precisa da Lois, e acaba revelando a identidade dele ali. Então acho que foi surreal. Acho que quem assistiu também foi meio loucura. Temos Caçador de Marte aqui, que já era uma especulação. O Zack tinha desejo de incluir ele e já tinha falado da possibilidade daquele cara específico ser o coronel ser o Caçador de Marte, mas foi bacana ver, e foi bacana ver que ele tem essa noção da importância da Lois, né? Que, aliás, o arco dele só é mais forte, digamos assim, até em Batman vs Superman, porque a interação dele é justamente ali direto com a Lois, então é bacana, assim. E o filho da mãe passou Homem de Aço, Batman vs Superman escondendo o jogo que ele era um marciano. Mandou bem. Bom, agora falar da cena 2, que é sobre o sonho do Batman. Que ele meio que forma um esquadrão suicida no futuro. Que é ele, o Flash, o Cyborg, a Mera, o Exterminador e por último, The Joker. Enfim, ele aparece e eles conversam com o Batman, é um diálogo super massa. Você que tá assistindo esse vídeo, você com certeza viu, então é muito bacana dele falando da questão da morte cercar o Batman e que o Batman não tem culhões pra morrer. Profundo. Primeira cena. E que é culpa dele a Lois morrer. Exatamente, ele ainda joga essa verdade aí. Ele ensinou que a culpa do Batman é a morte da Lois. No futuro. Então eles formam ali a questão do esquadrão suicida que o Batman montou pra enfrentar o Superman, que virou vilão, digamos assim, no futuro. Então um futuro bem pós-apocalíptico ali, bem caótico. E você pensa que vai ter Mulher Maravilha no futuro? Que vai ter Aquaman? Não vai ter não, amigo. Vai ter o Coringa, vai ter o Exterminador que só tem um olho. E aí tem quem? A Mera, que tá fora do habitat natural dela. E tá putaça querendo matar o Superman de todo jeito. Então foi uma cena muito bacana e a gente vê uma evolução também da atuação do Jared Leto. E o meu top 1 é quando o Lobo da Steppe chega em Temícera, que ele fala que vai se banhar no medo delas. E elas já automaticamente respondem que não tem medo. Exatamente, acho que é isso que mostra realmente a essência ali das Amazonas. Elas não têm medo, elas não abaixam a cabeça pra ninguém, e o Lobo da Steppe se alimenta, né, para demônios, se alimentam na questão do medo, e elas deixam bem claro que elas não têm medo. Elas não têm medo. Agora, a gente falando é tosco, mas a cena foi de arrepiar. Eu acho que foi muito perfeito. A gente precisava desse momento. E não só esse momento, mas acho que o desenrolar de toda essa cena do Lobo da Steppe em Temícera é muito grandioso e importante, assim. Eu acho que eles deram uma relevância para as Amazonas naquele contexto, naquele momento tão grande. E a gente vê um sentimento de perda, uma coisa, acho que a gente se sensibiliza muito com o que tá acontecendo ali, coisa que não tinha acontecido. Foi aquilo. Foi rico em detalhes naquela batalha em Temícera. Teve muito mais detalhes, cenas e etc. Exatamente. Então, acho que foi muito bacana ver esse destaque que eles deram para as Amazonas ali. O próprio Lobo da Steppe surge com um novo visual. Então, é bem bacana. E elas lutando foi incrível. Então, ele tá certíssimo no top 1 dele. Aliás, fiquei com inveja. Queria ter pego essa cena, ele não deixou. Só que tive a ideia primeiro. Exatamente. Mas é isso mesmo. Então, a gente tá finalizando o nosso vídeo sobre o Snyder Cut, esse filme maravilhoso produzido pelo Zack Snyder, a versão
digna de Liga da Justiça, a versão que Liga da Justiça de fato merecia. Eu acho assim E graças a Deus teve. acho que esse é o sentimento. Graças a Deus esse filme foi lançado. A gente precisava muito dele. Acho que todo fã da DC nesse momento, todo DCnauta deve estar muito feliz com o material que foi lançado. A gente fica só aqui, talvez com o coração um pouquinho triste com a questão do Zack ter falado que não tem a possibilidade de uma continuação, que era o que a gente queria, mas a gente fica na expectativa, né? O mundo é dos sonhadores. A gente já sonhou uma vez com o Snyder Cut, demorou anos, mas ele acabou saindo. Quem sabe a Warner, sabe? Cai na real, né, amiga? Cai na real, assim, a gente tá esperando e isso. além também do sucesso, porque a crítica desse filme tá tão sendo boa. Aí é só questão de bom senso deles. Bom senso. E a gente chegou até a conclusão de que essa ideia do Zack de fazer em Liga da Justiça, ali, o que ele pensou, por exemplo, para esse primeiro filme, ele estaria talvez se encaminhando para fazer o que fizeram com a Marvel na questão de finalizar a história no Ultimato, que foi um grande filme convergindo tudo, e talvez fosse isso porque a DC estava se encaminhando nas mãos do Zack, então seria muito bacana. E é como você falou, né, o público teve uma recepção muito bacana, mas não só o público, a crítica também, então talvez acenda uma luzinha lá na DC e eles voltem atrás, quem sabe? A gente fica aqui na expectativa, a gente vai aguardar, é claro, a esperança é a última que morre, clichê sim, mas a gente fica com esse clichê. Mas porque, de fato, se tivesse uma continuação seria muito bacana. Mas de qualquer forma, se não tiver, acho que já valeu muito a Warner ter reconhecido, não reconhecido o erro, mas ter voltado atrás e permitido que o Zack lançasse a versão dele, que é uma versão muito bacana, e seria muito triste os fãs da DC se a gente não tivesse visto essa versão que o Zack preparou. Então é isso, a gente está finalizando aqui mais um vídeo do Atrás da Cortina. Olha só, aproveita e clica aí no sininho, se inscreve no canal, compartilha. Compartilha com seus amigos aí, a gente volta a qualquer hora, assim que a preguiça deixar. Mas por hora é isso, agradecer aqui o Caio, que esteve comigo. Morto de nervoso, mas eu estive aqui. Exatamente, ele tá tentando conter o nervosismo, mas logo vai estar um profissional aqui do meu lado, mas é isso. Sempre a gente vai estar aqui tentando trazer outras pessoas também. O João é meu principal parceiro nesse projeto, mas hoje tinha que ser o Caio, porque o Caio é DCnauta, não é isso, Caio? Sou super fã, tá, gente? Só pra deixar claro. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem bem, se cuidem aí por causa da pandemia. A gente se vê a qualquer hora.